E nós estamos de volta com o Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde e por uma rede de televisão em todo o estado de Mato Grosso. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode participar sempre aqui com a gente pelo telefone WhatsApp 981 11 4039, 981 11 4039. Mande a sua pergunta, participe. Como eu já disse, você pode fazer inclusive as suas críticas, que elas são importantes para o nosso desenvolvimento, claro. E hoje o nosso tema da entrevista, o nosso assunto vai ser o futebol de alto rendimento, futebol de qualidade, porque o nosso entrevistado tem 17 anos de carreira profissional de futebol. Passou por clubes como Cruzeiro, Botafogo, Ponte Preta, Bragantino e Tombense. Foi convidado pela Seleção Brasileira em 2008. Em Mato Grosso já passou pelo misto, União e Operário. Hoje está jogando pelo futebol amador. Portanto, boa noite, Wellington Reis. Boa noite, Elias. Boa noite a todos do nosso estado aí de Mato Grosso. Uma satisfação dizer que é uma honra, né? A gente sempre, com a minha família, acompanhou você na trajetória do jornalismo aí. Então, dizer com muita alegria que aceitei o convite e poder falar, né, desse esporte aí, do futebol, dessa modalidade que tanto eu amo, tanto o nosso Brasil e o mundo ama, que é o futebol. Então, nós estávamos conversando anteriormente aí, você estava dizendo que a sua avó era minha fã. Como é que é o nome dela? Vó Nadir, falecida, já falecida, mas a gente sempre acompanhou ali a trajetória, né? Ela professora, meu avô, meus pais sempre falando de você, então faço aqui mais uma vez o registro da felicidade de estar aqui. Muito bem. Pelo nome, professora Nadir, eu acho que eu conheci a professora Nadir. Você está em Cuiabá, voltou para Cuiabá ou está visitando amigos? Como é que está? Esse ano, né, de 2024, eu resolvi abdicar do profissional, depois de 17 anos de carreira, dedicar esse ano, assim, vamos dizer, mais à família, a estar perto, né, dos meus familiares aqui na cidade de Cuiabá, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos amigos. Então, esse ano eu estou somente no futebol amador, mas, diga-se de passagem, o futebol amador em Cuiabá e Mato Grosso está com muita evidência, né? Tanto é que eu tenho um contrato até final do ano com esse time amador, que é o Unidos da VG Chapadão Araraúna. Então, eu estou desde janeiro e vou até dezembro defendendo as cores do Unidos da VG Chapadão Araraúna no ano de 2024. Me diz uma coisa, eu já ouvi falar que o amador em Cuiabá, às vezes, está sendo melhor até que o profissional. Os contratos são bastante atraentes. O que ocorre? De fato, é uma realidade. Triste por um lado, porque as equipes profissionais acabam perdendo, né, vamos dizer assim, a concorrência para equipes amadoras. Eu queria ver um futebol profissional mato-grossense respirando em maiores níveis, vamos dizer assim. Aqui, o Cuiabá está aí, que é uma prova, quando se tem trabalho, quando se tem estrutura, pagamentos em dias. E, infelizmente, por outro lado, a gente vê algumas equipes que não dá essa estrutura, que não tem esse pagamentos em dias, e aí equipes amadoras, ela tem um compromisso de fato. Então, assim, quando o atleta, né, se entrega dentro de campo, treina, corre, jogos, conquista, e ele tem essa recompensa, não somente financeira, mas um respaldo por trás ali, até em termos de estrutura, eu entendo que o atleta ele vai buscar isso, e é o que pesa na decisão do atleta para fechar com uma equipe. Então, as equipes amadoras estão de parabéns. Essa equipe que eu faço parte, ela, assim, tem feito algo primordial, fora de campo como estrutura e dentro de campo também. Tem atletas que resolveu, como eu, vir para o futebol amador e sair do profissional, para você ter uma ideia. Então, as equipes amadoras aqui estão de parabéns. Como eu falei, triste por um lado, mas feliz também porque tem equipes e clubes que não compete todos os atletas a participar. Não dá, né? Os elencos, normalmente é com 30 atletas, então vai sobrar atletas aí. E esses atletas têm ido para as equipes amadoras, e as equipes amadoras têm dado esse respaldo para que nós possamos treinar, jogar e ter uma tranquilidade também com relação à parte financeira. De onde que vem o recurso para o pagamento do futebol amador? Tem muitos empresários, né? Tem o campeonato Peladão agora, por exemplo, né? O Estado, o governo, ele tem dado premiações,
ele tem dado esses recursos aí. Então, assim, a comunidade abraça, acaba abraçando também, né? Essa equipe minha de Várzea Grande, por exemplo, tem as equipes de Cuiabá. Então, a comunidade acaba que meio abraçando também. Eu venho desse berço, que é o Águia do Norte, uma equipe que foi criada juntamente com a minha família e que eu via meu pai, via familiares ali fazendo da tripas e corações para, né, compra de uniformes, enfim, levar uma estrutura ali, água, gelo, para que os atletas possam estar bem respaldados fora de campo. Então, eu vejo como que o futebol vem numa crescente, não só profissional, mas o amador também, empresários, né, dando esse respaldo, a comunidade abraçando também. E, pelo que eu vejo, a tendência é só melhorar e crescer. Quer dizer que você começou no Águia do Norte? Meu pai meio que foi um profeta, vamos dizer assim, né? Desde a gravidez aí, eu na barriga, meu pai já falou que estava vindo um craque. Um craque. E aí, eu nasci no berço do futebol, literalmente, no bairro Carumbé, Sim. no campo do Águia do Norte. Sim. E aí passei por projeto Bom de Bola, Bom de Escola, que era muito forte aqui na nossa época. Fui para a escolinha do Gaúcho, Luiz Carlos Toffoli, falecido já, o Gaúcho que jogou no Flamengo, Palmeiras. Exato. E aí o Gaúcho me indicou para o Cruzeiro, no ano de 2002, eu com 13 anos. Sim. Fiz o teste no Cruzeiro, passei e aí dei sequência na minha categoria de base. A minha base toda é feita no Cruzeiro de Belo Horizonte. E aí tive a estreia no profissional com 18 anos, um dos maiores clássicos do Brasil, que é Atlético e Cruzeiro. E tive a felicidade de Lá fazer você foi gol. campeão nessa época já? Fui campeão mineiro. Sim. Em 2008 pelo Cruzeiro. Tá, mas você também foi campeão pelo Botafogo também, do Rio de Janeiro. Campeão carioca. Aí, campeão carioca foi em que ano? Sim? Em 2010, que foi um lance assim, muito emblemático aí, que quem ama o futebol vai se lembrar, que o Louco Abreu deu a cavada no Bruno. Ah, né? Do Louco Abreu, exatamente. Na cobrança do pênalti, o Louco Abreu dá aquela cavadinha lá contra o Bruno, contra o Flamengo. Esse é um lance emblemático no futebol, um dos gols mais emblemáticos no Maracanã. E aí eu tive essa felicidade também de ser campeão e dar a volta olímpica no estádio do Maracanã, que é um dos nossos grandes templos do futebol, né? Sim, apesar do Louco Abreu, né? Literalmente. O cara é uma figura, né? Figuraça. Esse cara tá jogando ainda? Não, hoje não. Ele tá, né, no Uruguai, tem a parte dele até de empresário agora, de indicar jogadores. E, se não me engano, ele é formado em jornalismo também, é um cara muito inteligente. Formado em jornalismo? Em jornalismo, um cara muito inteligente. O que será que ele faz? Ele comenta lá? Deve ser um barato ele comentando, né? Deve ser, ele é uma figuraça, que é supersticioso demais. Tem um fato que eu conto que nessa decisão, nesse jogo, contra o Flamengo, que a gente é campeão, que ele dá a cavada, sim. A gente está no percurso indo pro Maracanã, e ele vê um número 13 no meio do caminho, a gente nem tinha chegado no Maracanã. Quando ele vê o número 13, ele começa a bater no ônibus. Do nada, uma coisa de louco, assim. E ele é muito supersticioso. Sim. E aí, desde ali, ele começa a gritar que a gente se prepara para ser campeão, já somos campeões. Muito supersticioso, né? Porque viu o número 13. E ele achou que seria o número da sorte? É dele. É dele o número dele, o número 13. A camisa dele é 13, na seleção do Uruguai ele usava 13. E aconteceu da gente levantar o troféu. Não sei, né? Acho que, né? E ele acabou fazendo o gol do título, literalmente. Foi profético. Foi profético, de alguma forma. Então, o que virou o Águia do Norte? O Águia do Norte, nós tivemos um tempo ali de 20 anos, se não me engano, né, com uma história muito linda, muito bonita, muito rica. Acompanhei. Teve a escolinha do Águia do Norte com o professor Soail também. Isso. E aí nós tivemos ali por esses 20 e poucos anos. Depois começou a vir, vamos dizer assim, uma outra era do futebol amador, que aí já começa a questão, né, desses recursos aumentarem. Entendi. E aí a nossa família meio que não se renovou, vamos dizer assim, para dar sequência. Né, cada um foi começar indo para um caminho ou outro, eu, né, acabei saindo daqui, e aí, né, a velha guarda vai ficando com um pouquinho de gás, mais cansando, né? Exatamente. O bairro um pouco, né, mais tranquilo também, começou a baixar a guarda um pouco nesse quesito com relação ao Águia do Norte, e aí o Águia do Norte acabou acabando mesmo, né? Sim. E aí nós viemos depois de algum tempo, porque o Águia do Norte é do bairro Carumbé, entrar com o nome do Carumbé. E aí alguns parentes nossos, né, com relação aos nossos pais, tios, começou a dar sequência no Carumbé, só que nós tivemos também ali 3, 4 anos com a equipe do Carumbé, com o nome Carumbé, e também depois
paramos um pouco. Baixou. Vamos ver se a gente acha alguma nova geração aí para dar sequência. O professor Soail foi um ícone do esporte em Mato Grosso. Por onde anda o Soail? O professor Soail, infelizmente, eu acho que ele ainda está com uma doença, né? Eu vou até precisar um pouco mais aí, procurar saber para estar informando certo, né? Com problema de saúde, né? Já quero aqui já desejar aí que Deus possa estar guardando ele aí, dando força. É o primeiro treinador meu em Cuiabá. Então, assim, eu sou grato eternamente pelo professor Soail. Dentre tantos atletas, jogadores aí que, né, rodou esse Brasil e o mundo inteiro, eu sou um dos que o Soail foi o meu primeiro treinador aqui em Cuiabá. Quem me direcionou, quem me mostrou as pedras ali dentro do campo, o caminho, para que eu tivesse essa carreira aí vitoriosa. Essa foi uma fase, né? E os meus sentimentos aí pela situação do professor Soail, também conheci muito ele. Há algum tempo, já faz um tempo, me encontrei com ele, continua aquela mesma pessoa expansiva, né? Super expansiva, né? Exatamente. Uma pessoa maravilhosa, né? Antigamente existiam muitos campinhos, aqueles campos, o futebol de várzea. Você participou do futebol de várzea? Chegou a participar? Participei. Essa aí é uma... Infelizmente estamos perdendo, né? Pois é, isso que eu queria conversar contigo, porque ali naquele campinho, às vezes de cascalho e coisa parecida, mas ali nasciam grandes talentos, surgiam grandes talentos, né? E eles praticamente desapareceram. Aí muitos garotos não conseguem chegar a uma escolinha. O próprio Luiz Carlos Beleza tinha uma escolinha que era uma escolinha nesse sentido, de buscar essa garotada, né? Isso não atrapalha um pouco a ascensão da garotada da periferia, por exemplo? Essa é a diferença do nosso futebol. Essa é a diferença do brasileiro para o restante do mundo. Eu comecei na rua, a gente tabelava, né, essa linguagem do futebol, fazia 1-2 ali com meio fio, com pedras, e o brasileiro improvisava por causa disso. Então começava na rua, ia para os campinhos de terra, de areia, do terrão, e a gente conseguia sobressair ali, e quando ia para um campo gramado, né, com um tapete ali de fato, a gente deitava e rolava. Então isso mostra a trajetória do nosso futebol, porque é o único país que tem 5 Copas do Mundo, né? Perfeito, então, a gente ainda continua sendo o maior vencedor com relação à Copa do Mundo. Mas era por isso, e isso vem perdendo, né? Agora a gente tem poucos campos dessa forma, é muito sintético, então eu acho que a gente não poderia perder a nossa identidade, a nossa essência, né, do brasileiro, que é o improviso, que é de fato o drible, que faz a diferença, né, no campo de futebol. Em praticamente todos os aspectos, né? Eu não estou dizendo que a pessoa deva começar em péssimas condições ou coisa parecida, mas na periferia a coisa é mais ou menos assim. O jogador joga sem tênis e me parece que ele ganha força, né? né? Mas o Carumbé é um exemplo que nós tivemos, por exemplo, a Cinderela Descalça, que é do Carumbé, que é a Jorilda Sabino, né? Jorilda Sabino. Ela começou a correr na corrida de Reis, né? E chegou à corrida de São Silvestre e corria descalça. Exato, mas é isso mesmo, Elias. Não é falar com que tem que passar por essas más condições, mas é o que traz até como valorização para lá na frente a gente valorizar de onde nós saímos. Eu costumo dizer assim, não tem como a gente chegar no alto sem de fato sair da base. É uma questão de escada, é uma questão de degrau. Então, aonde você está, aonde você começa, eu acho que é só para você lembrar de fato de onde você saiu e valorizar, né, quando a gente chega lá no topo. E como é que foi a sua passagem nos clubes profissionais de Cuiabá? Profissionais de Cuiabá, né? Aqui foi o primeiro clube, foi o Misto, no ano de 2013. Foi uma passagem boa, naquele ano faltou por um golzinho, nós não conquistamos o acesso da Série D para a Série C do Brasileiro, que é algo que eu queria muito, né? Por representar, por ser daqui de Cuiabá, o futebol mato-grossense, não conseguimos naquele ano. Depois eu voltei para 2022 agora para o União de Rondonópolis, e aí chegamos até a final do Mato Grossense. União não tinha calendário, e com essa vaga na final que nós acabou tendo vice-campeonato, o União teve calendário para o ano todo, Copa do Brasil, Copa Verde, Brasileiro da Série D. E ano passado eu acabei vestindo a camisa do Operário, Vazagrandense,
né, também com uma passagem aí pela Série D do Brasileiro e a Copa Mato Grosso, que teve a vaga conquistada para a Copa do Brasil desse ano 2024. Agora, uma coisa que se percebe, você tem o Cuiabá, que está muito bem, que está na primeira divisão, mas me parece que os times tradicionais, eles não conseguem se acender, né? O que vem acontecendo com... O Dom Bosco, por exemplo, não existe mais? Dom Bosco tá aí. Ele continua? Continua, tá na segunda, vai disputar a segunda divisão do Mato Grosso. Isso. Sim. Em Mato Grosso, né? Em Mato Grosso, isso, o estadual. No Nacional, ele não... No Nacional não tem calendário. Não tem calendário. Hoje, quem está representando a gente no Nacional é o Cuiabá na Série A e o Misto e o União na Série D. Sim. Né? Eu creio que o Misto já conquistou a classificação para a próxima fase e, de repente, nós poderemos ter aí um mato-grossense na Série C do Brasileiro. Eu vejo com bons olhos porque é o que eu falei, nós precisamos, Elias, ter mais clubes aproximando da Série A para que atletas, né, de alto nível possam vir para Mato Grosso. O que o Cuiabá tem hoje que chama atenção e faz com que atletas como o Walter, o goleiro, sair de um Corinthians e vir para o Cuiabá? É estar na Série A, é ter uma estrutura onde o atleta sabe que vai ser bem respaldado, vai ter um campo de qualidade, vai ter um centro de treinamento, uma academia, um refeitório, uma quadra de areia onde ele possa fazer realmente um trabalho de alta performance. Então eu penso que o Misto, o Operário, o União tem que começar a buscar essa estrutura para que os atletas do cenário como São Paulo, Rio de Janeiro, do Nordeste, possam vir para o nosso estado e junto com as nossas equipes fazer um bom trabalho aqui para que a gente possa ter um outro clube aí de uma Série C, numa Série B de brasileiro, né, para que a gente possa ter o nosso futebol cada vez mais forte. Você conheceu o Beto? Conheci o Beto. O Beto lá da Alameda? Da Alameda. Que jogou naqueles campinhos da Alameda ali, todos. A Alameda, aliás, ainda tem um campinho lá, né, daqueles campos antigos. É verdade ou é folclore que ele foi trocado por 60 pares de chuteira? Isso é verdade? É fato, é fato. O Beto, na época, teve a proposta, vamos dizer assim, né, pro time do Alameda aí como chuteira e o Beto para sair daqui, né, isso assim, um tempinho atrás aí. É o que eu falo, o nosso futebol não era assim, com muita visibilidade. E aí, né, você levar um atleta de Mato Grosso para um Rio de Janeiro, para São Paulo, é lógico que eles vão ter N propostas, mas eu falo assim, naquele tempo era que as equipes aqui não tinham estrutura, né, Elias? Então, assim, quando apareceu, penso eu, essa situação de tantos pares de chuteiras aí, eu penso que as equipes aqui, a equipe aqui no caso, não pensou muito, né, e falou, tente a sorte, vai lá buscar o seu sonho e deixa que a gente tenha pelo menos chuteira aqui para os nossos atletas. Tira o pé do chão, né? É uma situação que a gente não sabe se é legal sorrir ou se chorar, né? É verdade. Mas agora, me diz uma coisa, você passou pela seleção brasileira, Passei. Né? Isso foi em que? 2008. Em 2008, né? Categoria sub-20. Sub-20. Isso. Certo. O que mudou para você depois que você passou pela sub-20 da seleção brasileira? Primeiro, assim, que representar o nosso país, né, é o auge de qualquer atleta. No meu caso, foi na sub-20, mas eu sinto assim que, no primeiro momento, o sentimento foi de muita alegria, muita satisfação. Você sair do bairro Carumbé e chegar numa seleção brasileira. Eu tive 3 convocações, nas 3 eu fui o capitão. Você fora do país, as pessoas falarem seu nome, empresários, né, adversários nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, onde a gente chegava para fazer os amistosos, no caso, o campeonato. Isso para mim é uma gratificação, não tem história, ninguém apaga, né? Então, assim, isso de primeiro momento foi de muita felicidade. Posterior a isso foi renovação de contratos, eu estava no Cruzeiro, né, renovei meu contrato, salário melhores, patrocínio chegando, né, de chuteira. Nós tivemos a situação do Beto aí, mas para mim já foi melhor. Exatamente. Eu já tive um patrocínio com uma grande marca aí no mundo do futebol. Chuteira boa, né? Chuteira boa, Exato. Funcionava boa. Então, assim, a seleção ela só me trouxe benefício. Reconhecimento, como eu falei, dentro de campo, patrocínio, salários bons, renovação de contrato, com o Cruzeiro, no caso. Depois fui para o Botafogo do Rio de Janeiro, aonde também teve melhorias. Então, assim, é só felicidade. Isso eu conto para todo mundo, poder chegar nesse nível de seleção brasileira é para poucos. E eu pude cheguei lá, representar meu país, né? Ser capitão. Então,
isso é a história que eu conto aí para minha filha, para meus amigos com muito orgulho. Muito bom. Nosso papo está muito interessante, mas nós temos que fazer um intervalo comercial. Então nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos aí com esse bate-papo com o Wellington Reis, esse grande jogador que é de Cuiabá. Voltamos em instantes. E nós estamos de volta com o Boa Noite, Elias Neto, conversando aqui com o jogador Wellington Reis sobre uma história belíssima que começou no bairro do Carumbé, em Cuiabá. Agora, nós falamos aqui que você foi da Sub-20 da seleção brasileira. Mas o que está acontecendo com a nossa seleção? Ela acaba de ser eliminada, né, de um grande campeonato e ela teve uma dificuldade imensa de jogar contra os Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos, eles são fortes com futebol americano, com basquete e não com futebol, né? Como é que você analisa isso? Isso aí, Elias. Eu vejo assim, uma das coisas que a gente estava falando aqui antes, né, sobre desde base começar ali, né, no terrão, ter um trabalho de fato ali voltado mais para a nossa identidade e a nossa essência. Jogadores têm ido muito cedo para fora do nosso país, para a Europa. Entendi. E aí a gente meio que tem que se prontificar a igualar a filosofia de trabalho da Europa, porque você está lá. E aí eu acho que uma das primeiras coisas é isso, a gente sai muito cedo, jogadores aí com 15, 16, 17 anos já tem contratos com o clube de fora e quando faz 18 anos é obrigado a ser transferido. Outra, eu vejo que os encontros são muito raros, né? Jogadores do Real Madrid, estão no Manchester, estão no Bayern e aí se encontram com a seleção, é muito pouco tempo de entrosamento. Sim. E aí você acaba tendo pouco tempo para trabalhar, para ter um entrosamento, uma maneira de trabalho, você treina de uma forma, exemplo, no Real Madrid, que é o Vinícius Júnior, o Rodrigo, e aí você vem para a seleção com outro treinador, com outra maneira de trabalho, com uma outra filosofia, e aí é muito pouco tempo para você tentar assimilar aquele trabalho, né, para colocar em prática dentro de campo. Então eu vejo que a nossa base tem que estar mais forte, conseguir fazer com que nossos atletas permaneçam mais tempo no nosso país, para que a gente possa cada vez mais ter essa identidade forte, definida, essa nossa essência, para que a gente não possa perdê-la e, consequentemente, dar sequência para que a gente possa chegar numa seleção principal e aí fazer melhores exibições, melhores apresentações e colher os resultados. Pelo que você está dizendo, vai ficar meio complicado, né? Porque será sempre difícil reunir a seleção brasileira para o treinamento. Eu concordo. Isso ocorre em outros países ou está sendo mais uma coisa do Brasil, que o Brasil resolveu exportar? Eu vejo que é do Brasil porque a parte financeira ela pesa e a parte financeira está lá fora. A moeda é muito forte lá fora, não tem como competir, né, com a Europa. Então, assim, os clubes europeus fazem a proposta, os clubes brasileiros não tem como fazer com que o atleta permaneça, porque não tem como dobrar ou fazer uma recompensa melhor para esse atleta ficar. Então, a gente acaba perdendo de fato e, como você falou, eu vejo que a gente vai passar anos aí, pós ano, e a gente vai ter essa dificuldade de segurar os nossos atletas pela parte financeira. O futebol, ele ganhou velocidade, é rápido, a formação física do jogador, inclusive, você precisa ter explosão e tudo isso, né? Mas com isso me parece que perdeu no que diz respeito à arte do futebol, né? Hoje o futebol a gente fala que é força e velocidade, né? Sim. Então, até isso, mais uma vez, repito aqui, tem a ver com a base. Eu penso que nossos profissionais tendem, né, a olhar para a Europa e aí a gente quer fazer com que os nossos jogadores brasileiros tenham que ser forte e veloz, né? E tentar fazer com que isso predomine sobre o nosso futebol para fazer dinheiro, para vender. Mas eu penso que a gente tem que trazer para a nossa identidade, né, ter um trabalho aí de força e velocidade, mas aliar a nossa técnica, porque é a nossa essência. A nossa essência ainda é, e deve ser, no seu entendimento, um pouco a essência do Garrincha, do anjo das pernas tortas? É por aí, a gente vê jogadores, ainda que saem cedo, mas a Europa ela vem buscar porque sabe que aqui
é o diferencial. Sim. Não é outros países que a Europa busca, fazem proposta com jogadores de 16, 15 anos. É no Brasil. É Neymar, aí pensaram que o Neymar ia ser o último, aí veio o Endrick do Palmeiras, pensaram que o Endrick ia ser o último, aí veio o Luiz Estevão agora pro Chelsea da Inglaterra, e o Luiz Estevão não vai ser o último, da agora aparece mais um brasileiro aí, onde a Europa vai vir aqui buscar, porque aqui realmente a matéria-prima não tem igual no mundo. O Brasil é diferente, por isso que ainda permanece no topo aí da Copa do Mundo com 5 títulos mundiais. Você conhece a Taça das Favelas? Vi falar, Sim. Já conheço, vi falar. Ela, inclusive, está levando para os grandes centros, para os grandes estádios, jogadores das favelas, né? Que é também onde se encontra grandes talentos, né? Sim, é como a gente falou aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente, né, vai poder olhar daqui um tempo para frente e ver jogadores aí que participaram da Taça das Favelas, né, representando aí clubes brasileiros e tendo uma trajetória muito bonita. Muitos atletas saem realmente da periferia, das escolinhas de bairros, né? Eu sou uma prova, conheço tantos e tantos aí mundo afora, então eu tenho certeza que nós teremos surpresas aí e vejo com bons olhos esse campeonato, essa taça aí, para revelar novos talentos. Eu não sei se exagero da minha parte, mas eu vejo uma outra crise no futebol, com relação aos técnicos. O Brasil não tem mais técnicos. Você vai lá na entrevista depois do jogo, o cara fala português de Portugal, né? A gente só está vendo aí português de Portugal. O que está acontecendo? Por que parece que está desaparecendo técnicos brasileiros? Não é defender o nosso país, né, os nossos técnicos, mas eu vejo que, primeiro, a questão de tempo. Nós temos pouca paciência, nós queremos o resultado para amanhã. Então, se tratando de Brasil, né, todo mundo é treinador, torcedor, imprensa, patrocinador, Sim. Todo mundo entende de bola. E aqui, se você não fizer o resultado cedo, a torcida cobra, a imprensa cobra. Sim. E aí a gente espera o resultado já para amanhã. Com relação aos treinadores de fora, quando vem, eu já vejo um pouco de paciência com eles, né? Não sei se é o tempo que faz para tentar assimilar o que é o futebol brasileiro. E aí os dirigentes têm um pouquinho mais de paciência, né? Mas eu reconheço aqui, né, se tratar do treinador do Palmeiras, por exemplo, e lá um tempo atrás o Jorge Jesus, quando esteve no Flamengo, fizeram um bom trabalho, bons resultados tiveram aqui, influência muito boa para o nosso futebol, agregou e muito, né? Mas eu penso que os nossos treinadores devem ter mais um pouquinho de tempo aí para que possam, né, colocar o seu trabalho em prática, né, para que a gente possa ter os treinadores brasileiros aí também em evidência e quem sabe aí tentando direcionar a nossa seleção brasileira. Você falou que todo brasileiro é técnico, né? Mas não é porque eu estou comentando muito aqui o futebol. Não, isso é natural. Eu também, se eu tenho certeza que se eu for para a seleção, eu de repente tenho a tendência de escalar a seleção vai ser diferente do Dorival Júnior, né? O outro torcedor, qualquer outra pessoa aí que for tentar, cada um tem o seu modo de ver futebol, vai ter uma crítica ou outra, é natural. Mas quem está ali, de fato, no comando das equipes, eu acho que tem que ter só um pouquinho de paciência, os dirigentes, porque é o tempo vai dizer, né? Vai te dar trabalho, vai te dar entrosamento no futebol. Então, assim, como eu falei, a se tratar da seleção brasileira, já estão cobrando o Dorival Júnior. Ele chegou ontem lá, não tem como, o encontro é muito pouco tempo, Elias. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência para que a gente possa ter uma seleção brasileira mais forte. Qual a sua idade? 35 anos. 35. Sei que não parece, não, mas garoto de 18, né? Exatamente. Você já pensou no futuro breve aí seguir uma carreira técnica, ser um técnico de algum time? Não sei se técnico, mas eu vejo como grande missão de influenciar a nova geração dentro de campo e fora também, né, na parte mental aí, psicológica, é uma pressão diária, atletas que saem muito novos das suas cidades, das suas casas. Eu saí com 13 anos, percorri por 30 horas de ônibus de Cuiabá a Belo Horizonte, então imagina meus pais, eu não conhecia ninguém em Minas Gerais, então eu quero muito sim poder ajudar, agregar com o futebol mato-grossense, que outros Wellingtons aí possam ter a sua história também, a sua caminhada, ajudar as suas famílias,
poder fazer a diferença no seu bairro e com o nosso futebol. Então, eu tenho certeza que eu não vou fugir disso. Missão dada, a gente tem que cumprir a missão. Então, eu tenho isso muito no meu coração de poder ajudar o futebol mato-grossense. Muito bem. A gente percebe que grandes jogadores, quando passaram para o outro lado, não se deram muito bem, pelo menos inicialmente, né? Como Rogério Ceni. Rogério Ceni teve aí uma série de derrotas, né? Sim. O Dunga, como técnico, ele representou algo como técnico? O Dunga, ele teve até uma boa campanha até chegar à Copa do Mundo, né? Se a gente for pegar, analisar, né, o trabalho Era muito marrento, né? O jeitão dele, né? Parecia que estava ainda como atleta lá na época de capitão ainda. Mas tem muitos atletas que às vezes ficam um pouco perdidos ou quer colocar ali, tá na posição de treinador, mas ter a sua posição quando era jogador, e é uma coisa diferente, né? Entendi. Quando a gente é atleta, a gente tem um certo comportamento, e quando você está numa outra posição, até de forma aí de hierárquica, a gente tem que ter um outro posicionamento, uma outra postura, porque é uma maior responsabilidade você comandar uma equipe e ser um treinador. A pessoa tem que passar por uma reforma, né, até psicológica, né, para viver numa situação como essa, né? Você está do outro lado. Você tem filhos? Tem uma menina, Giovana. Giovana, vai fazer 12 anos. Já joga futebol? Só não joga, mas acompanha de tudo. Sabe tudo de futebol, quer estar perto, quer entrar nos campos comigo. Critica o papai às vezes, porque o papai não tirou aquela bola, porque que não fez o gol. Sim. Mas é uma apaixonada pelo futebol. Né? Porque hoje também o futebol feminino está crescendo a beça, né? Está crescendo. Né, já registrar aqui e parabenizar aí o futebol mato-grossense. O misto, né, conquistou o acesso ano passado para a Série A2. Isso é uma vitória gigantesca para quem não tem noção, né, do misto estar no Brasileiro Feminino na Série A2. E o Ação também, que da Série A3 conquistou o acesso para a Série A2. Então fica aqui o meu abraço, né, a minha de fato, felicidade aí pelo futebol feminino de Mato Grosso. Você chegou a conhecer a história dos grandes nomes do futebol mato-grossense, como o Bife, Panzariello, entre outros? Mosca eu conheci pessoalmente. Eu conheci toda essa turma pessoalmente. O próprio Luiz Carlos Beleza. Você esteve na escolinha do Luiz Carlos Beleza? Luiz Carlos Beleza foi meu treinador junto com o Soail no mesmo projeto. Tive essa grata satisfação aí de poder aprender um pouco com esses mestres aí do futebol de fato, né, para agregar um pouquinho ali na minha carreira ali para mim em busca do meu sonho. Então, com certeza, ouvi falar do Panzariello, Bife, Mosca, Mão de Onça, né? Meu pai sempre contando história do futebol de Mato Grosso. Como é que é o nome do seu pai? Ivonil Monteiro dos Seis. Jogou também, né? É o meu primeiro espelho, né? Como homem, como atleta também, sempre aconselhando desde criança. Então, né, dizer aqui que eu amo muito meu pai, minha mãe, já aproveitar aí. Então, meu pai tem uma culpa aí na minha trajetória. O cara que sempre me apoiou. Uma boa culpa. Boa culpa. Sempre me apoiou nos campos de futebol, sempre estava ali torcendo. Vem cá, eu me lembro que em 78 eu estive no Estádio Verdão. Estava assistindo um jogo, acho que o Bife, ele logo depois ele foi para o Benfica, né? Portugal, né? O Bife era um dos jogadores e eu fiquei impressionado com a forma como ele jogava, né? E também fiquei impressionado com o Estádio Verdão completamente lotado. Depois disso, década de 80, esse público foi desaparecendo do estádio, né? E até hoje não é assim tão forte no estádio. O que será que aconteceu, que o público deixou de prestigiar? Isso é verdade. Eu lembro do meu pai contando história e depois eu vendo alguns registros, né, através de imagens, vídeos, o Verdão lotado, o clássico dos milhões. Dos milhões, clássico dos milhões, clássico do vovô. Exatamente, o Verdão lotado, amarrotado. E a gente vê um futebol hoje, por exemplo, com um clube na Série A e uma média realmente muito baixíssima, né, na Arena Pantanal. Obviamente que tem influência de outras equipes, né? A gente hoje, essa geração, ela nasce já escolhendo o Neymar, já torcendo para o Real Madrid, o Barcelona, nem torce para os clubes brasileiros, né? Então a gente já tem a referência de fora. Eu penso que tem que ter um trabalho, né, assim, de marketing também para atrair esse pessoal, essa torcida, para que essa média possa aumentar, né, na Arena Pantanal, nos nossos estádios, no Dutrinha, no Dito Souza de Várzea Grande.
né, fazer com que os torcedores voltem a ter essa presença maciça nos campos do nosso estado, da nossa capital, né? Então, mas tem um trabalho aí para atrair esse público, Elias, para que até a própria equipe, né? Eu vejo, por exemplo, o misto agora passando de fase, fortalecer, fazer uma pressão no adversário, né? O interior também precisava, porque o interior também tem uma murchada, né? Para onde que foi o Luverdense, por exemplo? Exatamente. Ele está parado? Bom exemplo. O Luverdense está só com o campeonato estadual agora, só que vai disputar a Série D ano que vem. Exato. Depois de muito tempo aí, né? Mas o Luverdense teve em ascensão aí, né? Ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians, Copa do foi Brasil, muito bem. O brasileiro da Série B com boas campanhas. Mas é isso mesmo, o interior nosso é muito forte também. O União, um time muito tradicional de Rondonópolis, né? Mas é o que eu falei, a gente espera que a gente possa ver aí, né, novos trabalhos para atrair esse pessoal, esse público, esses torcedores, para que as nossas equipes possam estar cada vez mais fortes. Mas algumas cidades, elas perderam seus times. Acho que Cáceres ainda tem representante. Sorriso, né? Cáceres é minha cidade, né? Sim. Aí as pessoas me perguntavam, para que time você torce? Aquela fala, Crocodilo do Pantanal. Aonde estivesse, né? E às vezes as pessoas não entendiam nada do que queria dizer. Crocodilo do Pantanal é um time muitíssimo importante, né? Qual que é, assim, como é que você se sente quando você vê meninos de rua, meninos da rua, sem ter o que fazer, perambulando por aí e que poderiam estar num clube, por exemplo? Com muita tristeza, né? Eu tenho esse olhar assim, tenho procurado já ajudar, né, de alguma forma, comparecido em alguns campos, né, dando alguma palavra, algumas palestras para que algumas escolinhas aqui de Cuiabá, para realmente, dentro dessa visão aí, de poder primeiramente tirar da rua. A rua, ela de fato não tem nada a agregar, né? Quando eu falo a rua, é no sentido de perda de tempo, de ter exemplos aí de drogas, bebidas, enfim, que não vai levar a nada. Então, a minha visão é no sentido de que as escolinhas possam não só dentro de campo estar ali instruindo os meninos, nossas crianças, mas também, de fato, já, né, tendo uma visão ali de forma de disciplina. O esporte tem isso, o futebol tem isso. É o coletivo, é você estender a mão para o seu companheiro, para o seu colega, ajudar, né, não criticar primeiro, então ajuda primeiro, depois chama atenção, né, ter um trabalho coletivo ali, de fato, para que a sua equipe possa sair vitoriosa, né. Depois, mais à frente, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença, como fez para mim, poder respeitar as diferenças, poder agregar de alguma forma, ajudar. A competição, ela traz responsabilidade, né, dormir cedo, respeitar os pais. Isso tem perdido, né, nessa geração. A gente é numa geração que pedia a benção, sim senhor, sim senhora. Então, assim, eu espero que, como eu falei, de alguma forma eu possa estar ajudando e outros profissionais da nossa capital possam estar instruindo as nossas crianças para que não só saiam da rua, mas que possam, de fato, aí, ter um direcionamento de vida. Muito bom. Olha, eu conversei aqui com o Wellington Reis, jogador de futebol que saiu do Carumbé, o bairro do Carumbé. Aliás, esse bairro é muito interessante. Jogadores de futebol, atletas como o Jorildo Sabino e artistas plásticos como Adir Sodré, entre outros. Meu amigo Adãozinho, acho que Nilson Pimenta também saiu de lá, né? Um abraço para todos do bairro Carumbé. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Elias, mais uma vez, com uma satisfação, uma honra de poder participar e bater esse papo com você aqui. Grande abraço. Uma boa noite para você, muitíssimo obrigado por você nos acompanhar durante toda a semana. Um abraço.